Olá, muito boa tarde a todos os que estão a ouvir uma vez mais. Ahm, Antes de começar este vídeo sobre um assunto que eu sempre digo isto, que é de extrema importância, e tudo na palavra de Deus é de extrema importância porque é alimento para o nosso espírito, não é? Como disse Jesus, que no fundo ele disse em Mateus capítulo 4, versículo 4, que nós alimentamos o nosso corpo físico com pão, não é? Pão significa tudo o que é alimento. Nem só de pão vive o homem, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele estava-se a referir que a palavra de Deus é o alimento para o nosso espírito. Não é a palavra morta, é a palavra revelada, a palavra que salta da Bíblia, a palavra que salta e ganha vida, como eu costumo dizer, como Jesus disse, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida, são vivas. Queria hoje dar aqui fazer aqui um pequeno vídeo, como eu costumo fazer, e eu agradeço a todos aqueles e Deus vos recompensará, não é? Que aqueles que têm sede e fome irão sempre ouvir a palavra de Deus revelada, e glória a Deus por todos os que estão a receber no seu coração. Cada um de nós saberá o propósito, o objetivo que Deus colocou no seu coração nesta vida. E nós temos que o cumprir. Porque um dia eu irei dar contas a Deus, não por aquilo que os outros fizeram, não por aquilo que os outros me fizeram, não por aquilo que os outros dizem de mim. Eu vou dar contas da forma como eu reajo àquilo que dizem de mim, que fazem contra mim ou a favor de mim. Deus vai-me pedir contas daquilo que Ele colocou no meu coração, do propósito na minha vida, por aquilo que eu nasci e o que é que eu fiz com o meu tempo, com os recursos que Ele me deu. Cada segundo que passa, o que é que eu faço com a minha vida? Eu não sei exatamente onde está, se eu não me engano, está em Mateus capítulo 15. Veio assim de repente aqui à minha mente que Jesus disse que até de todas as palavras ociosas, ou seja, todas as palavras vãs, superficiais, balofas, que nós falamos com a nossa boca, nós iremos prestar juízo diante de Deus. Ouça, eu vou repetir outra vez, que é importante. Foi Jesus que disse: o julgamento vai ser de cada ser humano, de cada pessoa, cada simples palavra que nós falamos, ociosa. Então eu quero aqui começar então este vídeo, que seja de bênção, em o nome de Jesus. Espírito Santo, eu me entrego a minha mente, o meu coração, a minha boca, tudo o que sou, tudo o que tenho, para que não seja eu, mas sejas tu, ao eu me aproximar com um coração humilde da tua palavra, com reverência da tua palavra. Usa-me, Senhor, porque é a tua palavra. Eu sou simplesmente aqui um instrumento, um vaso nas tuas mãos, para que a palavra, depois de tocar o meu coração, seja liberada, para que muitos conheçam a verdade e a verdade os liberte, em o nome de Jesus. Quero falar hoje uma palavra sobre o poder do permanecer, a palavra permanecer. Depois eu quando colocar o vídeo, vou colocar este título que está aqui em João, capítulo 8, a partir do versículo 29, diz assim. Já no versículo 21 aqui na Bíblia diz que Jesus estava a defender a sua missão e autoridade, como se ele tivesse que defender, mas ele estava a defender, e diz assim no versículo 29, e aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ditas estas coisas, muitos creram nele, muitos dos fariseus, muitos dos líderes religiosos. Ouça, depois Jesus, se ler todo aquele capítulo 8, Jesus, a luz do mundo, a partir do versículo 12, 13, até chegar aqui ao versículo 29, quando ele diz que ditas estas coisas, muitos creram, acreditaram nele. Agora veja, no versículo 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade,
e a verdade vos libertará. Este é um dos versículos mais conhecidos a nível mundial, já falei alguma vez sobre ele, mas quero aqui, voltou novamente a ficar no meu coração, quando eu senti no meu coração falar sobre esta questão do permanecer. O poder de permanecer, de ser constantemente constante, da consistência na vida espiritual. Porque é fácil a gente um dia dizer, ao longo da vida, ai sim, tu crês em Cristo? Ai sim, eu creio em Cristo. Isso aí, Jesus nunca ficou impressionado com isso. Eu tenho uma mensagem que é sobre sede e fome em que eu falo, sigo exatamente alguns versículos das Escrituras em que Jesus mostra que ele nunca se impressionou com aqueles que diziam que acreditavam nele. Ele queria, era aqueles que tinham um coração que o queriam conhecer. Ouça aqui, veja aqui, exatamente o que está aqui. Eu não vou por todos os versículos sobre este específico assunto. Eu quero só focar-me na questão do permanecer. Gosto da palavra no inglês remain in me, abide, habitar. O permanecer significa ficar, permanecer, habitar na presença de Deus, constantemente, constante, consistente. Não visita. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Aquele que habita, aquele que permanece, não aquele que visita. Alguns milhões, não é? Alguns milhões por esse mundo inteiro visitam Deus de vez em quando. É a religião que faz isso. Não, nós habitamos, nós permanecemos na presença de Deus, na presença de Deus. Então aqui no versículo 31, se vós permaneceres na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a verdade. Se permanecerdes em mim, me conhecereis. Conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Eu tenho um vídeo sobre o que é a verdadeira liberdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdadeira liberdade está em permanecer em Cristo. Eu quero ir aqui rapidamente para João, sobre esta questão do poder que se me revelou há já uns anos atrás. Eu nunca aqui falei, nunca preguei em português sobre esta questão. Sobre a questão do poder do permanecer relacionado com dar frutos. Ouça isto. Eu também nunca ouvi nenhum pregador falar sobre isto. E quando eu me apercebi que havia aqui, só em poucos versículos, cerca de 10 versículos ou 11, 12 vezes a palavra permanecer saída da boca de Jesus. No capítulo 15 de João, a videira e os ramos. Nós somos os ramos. Se não estivermos enxertados na videira, nada podemos fazer. Agora, eu vou ler alguns dos versículos, porque mais importante do que eu estar aqui a falar, está tudo aqui. Está tudo aqui no capítulo, como eu faço sempre, no capítulo aqui 15 de João. É só ir ler. Nunca ninguém ficará com desculpa. Que não conheceu, que ninguém lhe falou. Não. Nós temos à nossa disposição, por enquanto, a possibilidade de conhecer a palavra de Deus, nos rendermos a Cristo e recebermos dele, porque os tempos se aproximam do fim. Não é preciso falar mais, todos sabem isto, nós estamos à beira de um colapso nuclear. Aliás, a Bíblia já fala disso há mais de 2000 anos, há mais de 2500 anos, com todos os profetas, desde Daniel, já há 600 anos antes de Cristo, desde Zacarias, 500 anos antes de Cristo, desde Ezequiel, desde Isaías, 700 anos antes de Cristo, e Jesus continua a falar sobre estas profeticamente, como eu gosto de repetir isto, porque eu acho que repito, mas há muitas pessoas que nunca vão conseguir entender. Para aqueles que querem entender que Deus está noutra dimensão, Ele sabe o futuro desde o princípio, Ele sabe o fim desde o início, por isso que Ele nos dá revelação da palavra neste livro. E aos profetas, àqueles que ouvem a voz do Espírito Santo, estão cheios do Espírito Santo, para que a palavra lhe seja revelada. E, como Jesus disse, eu vou para o meu Pai, mas eu enviarei o Espírito Santo, Ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo. Ele é o Espírito da verdade. Ele vos mostrará as coisas que hão de vir. Não ficaremos, como diz lá em Tessalonicenses, o apóstolo Paulo está a dizer, que o dia do Senhor vai vir como um ladrão. Vai vir como um ladrão na noite. Mas ele depois diz assim, mas vós não estáis em trevas para que esse dia de surpresa vos apanhe.
Quem é que não vai ser apanhado de surpresa? Aqueles que conhecem as Escrituras, aqueles que são os escolhidos, aqueles que são os filhos de Deus, aqueles que creem, mas não somente creem, mas eles querem conhecer Cristo. Permanecem. E tu permanecerás, aqueles que permanecem serão verdadeiramente meus discípulos. Eu não saio deste versículo, queria sair, mas não consigo quase sair. E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Mas ele disse isto depois dele dizer: se permanecerdes, mostra fé diária, minuto a minuto, hora a hora, o nosso coração está em Deus. Ele se revela àqueles que provam que são constantes. A fé é confiança, a confiança é provada numa constância, constantemente constante ao longo de dias, anos, meses, anos, décadas. E Jesus fala este capítulo tremendo. No capítulo 15 de João, eu amo o livro de João, eu nunca me vou cansar. E cada vez que leio, há coisas novas e eu fico, como é que é possível eu não ter ainda entendido? Não é entendido, mas eu não vi isto antes desta forma que eu estou a ver agora. E Jesus fala sobre a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Todo o ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo aquele que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Agora veja o versículo 4. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Se vocês permanecerem em mim, eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, não podeis dar fruto se não permanecerdes em mim. Frutos de relacionamento, frutos do Espírito, frutos de parecença com Cristo, identidade com Cristo. Desde já eu quero colocar isto. Frutos do quê? Dar frutos, permanecer para dar fruto. Fruto de ser igual a Cristo. Na forma como falamos, na forma como agimos. É o Espírito Santo em nós. Ele estará em vós, Ele habitará em vós. Ele vos mostrará o caminho que deveis seguir. Não tendes necessidade que alguém vos ensine, porque o Espírito Santo habita em vós, Ele é a verdade e não é mentira. Assim como Ele vos ensina, assim nele permanecereis. 1 de João, capítulo 2, versículo 27. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, já vai 3 ou 4 vezes permanece, e eu nele, esse dá muito fruto. Quem é que dá muito fruto? Quem é que é um escolhido de Deus? Aquele que permanece na videira. Porque sem mim nada podeis fazer. Aquele que permanece em mim dá muito fruto. Porque sem mim, sem estares enxertados na palavra de Deus, sem permaneceres, não podeis dar fruto. Sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, já vou no versículo 6, já não sei quantas vezes li a palavra permanecer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Olha este versículo 7, sobre a oração, sobre o poder da oração, que aqueles que estão a ouvir possam entender, revelar o poder desta palavra que saiu da boca de Jesus. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Vou continuar. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Permanecei no amor de Cristo. A perdoar. Isto é todas as áreas da vida. Permanecer no Evangelho de Cristo, que se torne revelação àqueles que estão a ouvir. Eu vou continuar. Versículo 10. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Ó Deus, traz revelação, Espírito Santo, sobre o poder do permanecer. A salvação está no permanecer, a eternidade está no permanecer. A prova que estamos em Ti é que nós permanecemos, é porque andamos como Tu andastes. Agora veja aqui, ele termina aqui no
no versículo 16, ele diz, não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. E vos designei para que vades e deis fruto. A relação aqui entre permanecer e dar fruto é estonteante. Não existe dar fruto que agrada a Deus. Fruto pelo qual nós vamos ser recompensados e julgados. O fruto do Espírito Santo em nós. Eu vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Deis fruto, preguem a palavra, sejam o bom aroma de Cristo, em tudo o que falardes dai glória a Deus, a forma como tratam as pessoas, a forma como falam, como se movem, a forma como vivem, como fazem o bem, é dar fruto, e o vosso fruto permaneça, seja constantemente constante. Porque isso prova a Deus que nós somos escolhidos, que o Espírito Santo habita em nós. E que temos um desejo acima de tudo o resto, como o alvo supremo da vida, de lhe agradar e permanecer para a vida eterna. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Relacionado aqui o versículo 16 com o versículo 7. Se permaneceres em mim, pedireis, se eu permanecer em vós permaneceres em mim e eu permanecer em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito, no versículo 7. E no versículo 16 diz assim, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Glória a Deus, o poder do permanecer em oração, sabe? Eu não vou lá por causa do tempo, eu só quero ir aqui a um versículo em 1 de João, mas estou-me a lembrar em Lucas capítulo 18, quando Jesus está a falar de oração e de permanecer e de ser constante. E ele diz assim, ele está a falar uma parábola sobre alguém que está continuamente a bater à porta do juiz que lhe faça justiça. Mas essa parábola começa, capítulo 18 de Lucas começa assim. E falou-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Sobre o dever de orar sempre, de permanecer em oração e nunca desistir. E ele começa a parábola e no versículo 17 ele diz assim, não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a Ele clamam dia e noite, que permanecem a bater à porta. Batei e abri-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Está lá, não é? Está em batei e abri-se-vos-á. Está em Mateus capítulo 7, versículo 7 a 11, Jesus a dizer, e este no original, o verbo usado, a palavra original significa uma questão de constância. Batei e continuai a bater à porta e a porta se abrirá. Buscai, continuai a buscar e encontrareis, por todo aquele que busca encontra, todo aquele que bate a porta se abrirá. Todo aquele que procura encontra. Numa perspectiva de continuação. Eu não era para falar sobre isto, sobre este versículo. Jesus estava a falar, não desistem e continuem a ser continuamente constantes. E quando no capítulo 18 de Lucas, Jesus está aqui a dar este tratamento, que eu gosto muito deste versículo que ele diz, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Mas quando vier o Filho do Homem, porventura encontrará fé na terra? Mas quando vier o Filho do Homem, porventura ainda encontrará alguém que é constantemente constante, que permanece na presença de Deus, que não vacila, que não desiste, que não está uns minutos e depois já se esqueceu e vai-se embora e já não sabe o que orou. Este é o segredo. E vou terminar aqui porque o tempo vai se alongando e eu espero que esteja a ser uma bênção, como foi para mim esta semana ao eu estar a meditar sobre este assunto. O poder de o permanecer. Lembre-se de João 15, vá e ouça. As vezes que Jesus falou permanecer 12 vezes entre o versículo 1 e o versículo 16 de capítulo 15 de João, relacionado com dar fruto. Não há frutos sem permanecer. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, primeiro, mas que Ele é galardoador dos que diligentemente o buscam. Hebreus capítulo 11, versículo 6. A fé. Sem fé
Sem confiança nas Escrituras é impossível agradar a Deus. Mas é necessário que aquele que se aproxima em oração de Deus, primeiro, creia que Ele exista, mas não só isso, que Ele é galardoador, que Ele ouve, que Ele responde. Daqueles que diligentemente, dia e noite, o buscam. Agora, como saber que nós permanecemos nele? Como saber que nós estamos nele? Está escrito em 1 de João, o apóstolo João, na primeira epístola, no capítulo 2, versículo 6, ele diz assim: aquele que diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou. Deve demonstrar os mesmos frutos. Tudo que tem a ver com o falar, com as prioridades na vida, com o abençoar, com o ser uma bênção para todas as pessoas que se cruzam com ele. Assim deve andar. Eu vou repetir isto. Desculpem estar sempre a repetir algo, mas eu sinto repetir porque a nossa mente, daqueles que vão ouvir, por vezes vai-se. Ouça, isto é importante demais. Aquele que diz que permanece nele. Milhões e milhões de pessoas dizem sim, eu creio, sim. Eu creio no Salvador, no Cristo. Mas não permanecem. Nunca permaneceram, nunca o conheceram. Permanecei em mim e verdadeiramente sereis meus discípulos. Aqueles que creram nele. Jesus chamou-os à parte e disse-lhes: vocês creem em mim, mas se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A revelação da palavra só é dada para aqueles que permanecem. Ponto final. O resto é religião. Agora uma outra pergunta. Qual é a recompensa dos que permanecem? Está em 1 de João, capítulo 2, versículo 17, que diz assim. Eu vou ler a partir do versículo 15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Sabe uma coisa? Existem dois tipos de pessoas. As que amam as coisas e usam as pessoas, e as que usam as coisas e amam as pessoas. Nós não podemos amar as coisas. Ninguém entrará no céu idólatra, aqueles que amam este mundo, o sistema deste mundo, os bens deste mundo. A vida é toda decidida em função das coisas, do dinheiro, de obter mais. Não sou eu que estou a dizer, está aqui, 1 de João, capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Ponto final. Aqueles que amam o mundo não amam a Deus. Não podeis amar a Deus e a Mamon, o Deus das riquezas. Não se pode servir dois senhores. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ouça agora. A recompensa dos que permanecem. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece para sempre, eternamente. Aquele que não ama o mundo, aquele que permanece na palavra de Deus, aquele, como diz lá o apóstolo Paulo em Colossenses capítulo 3, versículo 1, olhai para as coisas que são do alto e não para as que são da terra, porque a vossa vida já está escondida em Cristo. Olhai para as coisas do alto. Não atenteis para as coisas desta vida, para aquilo que se vê, porque é temporal, mas atentai para aquilo que não se vê, porque aquilo que se vê é temporal, aquilo que não se vê é eterno. Disse o apóstolo Paulo na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 18. Termino aqui. O poder do permanecer, que esta palavra seja tremenda, que seja recebida no coração, para aqueles que têm sede e fome e querem passar do crer ao conhecer, que querem verdadeiramente não ser chamados, mas escolhidos, que entendem o poder de permanecer, ser constantes, constantemente constante, consistente, porque a recompensa será, e vou terminar aqui, mas aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Deus vos abençoe grandemente. Amém.